nobre, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Sindifiscal. Hoje iremos tratar um assunto muito relevante, que é o desenvolvimento industrial no Espírito Santo. Mas antes da gente anunciar nossos convidados, solicito que se inscreva no nosso canal, curta nossas publicações, compartilhe para as pessoas que gostam desse assunto tributário. E hoje, para tratar desse assunto, sobre a indústria, o desenvolvimento industrial no Espírito Santo, trouxemos duas pessoas mais que importantes e especiais, Paulo Baraona, o presidente da Findes. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Leandro, Lucas também, boa tarde. E estamos à disposição aqui. Acho que é importante a gente interagir e divulgar bastante as ações da Federação das Indústrias. Não, isso que é importante, A gente da Receita Estadual, a gente consegue também divulgar, levar isso daí, e a Findes também é importante interagir junto com o Fisco, para a gente conversar, dialogar. Acho que isso é fundamental, esse diálogo, com as federações, E o nosso convidado também especial, mais que especial, o Calvi, o Lucas Calvi é o nosso gerente fiscal e também auditor fiscal da Receita Estadual. Lucas, muito obrigado. A gente que agradece aí a oportunidade, Leandro, pelo trabalho que vocês têm feito, para a gente poder discutir alguns temas tributários junto com sindicatos, com as associações, interagindo para a gente construir aí um ambiente melhor. Então, já vou levar a pergunta para você, Lucas, para a gente poder já desmistificar essa questão, da indústria. Para a gente começar o conceito, poderia nos conceituar e explicar de forma simples o que é industrialização para a Receita Estadual? Vamos tentar explicar o que é industrialização. De forma simples, às vezes é um pouco complicado, Mas a gente pega de empréstimo, de certa forma, os conceitos que nós temos no regulamento do IPI, Na falta de uma disciplina própria específica sobre isso. E lá fala de forma genérica, de forma bem ampla, assim, que industrialização é qualquer operação, qualquer procedimento que altere a natureza, o funcionamento, o acabamento, gere algum benefício em relação a um produto, Então, por essas definições gerais, qualquer coisa seria uma industrialização. Mas essa própria lei, esse decreto, ela traz algumas exceções que é importante a gente pontuar, um rol exemplificativo, Então, se eu pego uma roupa e costuro ela numa indústria, numa linha industrial, isso obviamente é um processo industrial. Mas se eu faço essa roupa em casa, isso não é um procedimento industrial, é uma confecção de roupa, Então, até mesmo o porte da empresa são critérios para definir se é um procedimento de industrialização ou se não é um procedimento de industrialização. Quem trabalha com artesanato, ele atende esse critério geral de pegar várias pecinhas, montar e criar uma pulseirinha, criar um colar, criar um brinco, mas isso também não é necessariamente considerado um processo de industrialização. Então nós temos que, além de conhecer a regra geral, trabalhar muito bem as exceções que nós temos construídas. Então você comentou em relação à atividade que ela faz, o porte da empresa, você comentou do decreto também, que é do IPI, que dá onde é a base do conceito de industrialização, mas, por exemplo, a empresa ela tem o KNAI dela lá como atividade industrial. Já é considerada industrial o que ela faz? Ou não é só o KNAI? Porque às vezes tem empresas que abrem, vai na junta comercial, solicita o registro na junta e coloca várias atividades ali, E então só ela colocando a atividade no KNAI como industrial, para fiscalização ela é considerada industrial ou não? Não, na verdade não. Para ela usufruir, principalmente dos benefícios que são concedidos para a indústria, não basta a empresa promover um ato declaratório e colocar ali um KNAI específico no objeto social para que a gente, para todos os fins, considere aquela empresa como indústria. O que tem que ser verificado é a operação praticada pelaquela empresa. Ela de fato exerce uma operação, uma atividade industrial, então aquilo ali vai ser enquadrado como uma operação resultante de um processo industrial. Ela tem apenas um objeto social, um KNAI especificamente, falando que ela é indústria, mas ela só faz operação de atacado, por exemplo, então, na verdade, ela é um atacado e não uma indústria. Então, a gente vai olhar sempre a atividade que, de fato, é exercida pela empresa. Perfeito. Paulo, já quero parabenizar, pelo seu novo desafio aí como presidente da Findes. Parabéns, que a sua caminhada seja muito importante, para o desenvolvimento. E aí você não chegou agora na Findes, você já está na Findes já há um bom tempo, como vice-presidente também, E agora como presidente, assim, quais são as metas, para o desenvolvimento industrial no Espírito Santo?
Bem, na verdade eu já venho na Federação há 2 mandatos. No mandato do presidente Léo fui vice-presidente e agora no mandato da presidente Cris eu fui o primeiro vice-presidente. Então já venho me preparando, digamos assim, e essa agenda enorme que nós temos não é uma surpresa, mas é diferente quando você senta na cadeira, não é? A agenda quase engole você. Mas enfim, eu acho que as principais metas para o desenvolvimento da indústria são bastantes, mas acho que uma das principais é fortalecer os 38 acionistas que a Federação tem. Quem são os acionistas? São os 38 sindicatos que compõem toda a cadeia da indústria, todas as indústrias que tem no Estado. Então, o fortalecimento desse sindicato significa também fortalecer as empresas e trazer cada vez mais o industrial para dentro da federação, para que a gente consiga entender cada vez mais quais as necessidades da indústria, uma indústria que cada dia que passa se renova, se reinventa, especialmente nesse modelo novo hoje de novas tecnologias, de inovação. Então é uma necessidade grande a participação e o fortalecimento desses sindicatos. Depois o outro processo, temos outros temas que nós temos aí hoje, é o ESG, a descarbonização, a parte ambiental, que é extremamente importante, que as indústrias estão muito atentas a isso, e também capital humano, né? Capital humano é um gargalo do Brasil inteiro, no nosso estado não é diferente. Então, a capacitação de pessoas e a requalificação de pessoas, né? Então, são agendas bastante importantes, entre outras que nós temos, evidentemente, a agenda é grande. Né? Então, mas assim, eu acho que as principais agendas são hoje essas. E temos aí agora também o NIB, a nova indústria brasileira, que há muito tempo nós não tínhamos uma política industrial e que o governo federal lançou agora recentemente. E lá já tem vários desafios também que compõem parte do que eu falei aqui, indústria 4.0, enfim, muita coisa ligada à inovação e tecnologia e ligada também ao meio ambiente e a pessoas. O capital humano, acho que não é só a indústria que sofre no Brasil, né? Mas eu vou chegar nesse ponto aí, vamos falar sobre esse capital humano aí, o que a Findes vem fazendo para poder melhorar, né, essa questão da capacitação. Mas o Lucas estava falando, Lucas, da industrialização, né? Como é definida, o que é industrialização, o que é né, aqui pela Receita Estadual. Mas, assim, existem diferentes tipos de industrialização, até mesmo para gozar de benefícios fiscais. Como que a Secretaria, a Receita Estadual vê essa questão? Certo. Na verdade, esse conceito geral nós podemos dividi-los em alguns grupos, né, de processos de industrialização, alguns tipos, né? Eu tenho um processo de transformação, que é aquele mais clássico, que é pegar uma matéria-prima, pegar um barro e fazer um artefato de cerâmica, por exemplo, né? Uma transformação. Eu tenho um procedimento que é de acabamento, eu já pego um produto pronto e faço um acabamento dele, por exemplo, aplicação de uma pintura, por exemplo, algo bem simples, né? Faço um tratamento para que o metal não sofra mais corrosão em contato com o ar, são exemplos nesse sentido. Eu tenho um procedimento também de recondicionamento ou acondicionamento, que é trocar de embalagem, colocar em uma embalagem um pouco mais apresentável para comercialização, para utilização. Eu tenho também procedimentos industriais, que é justamente no sentido de reparar, pegar um produto acabado, mas que ele está danificado, ele está inservível, e fazer um conserto nele para que ele possa voltar a operar. Eu tenho esses grandes blocos de divisão, e como nós colocamos, cada um deles tem uma essência que a gente não pode esquecer, porque essas definições elas são muito amplas, né? Então, praticamente tudo que você faz cairia aí dentro. Então, vamos trazer alguns exemplos, né? Na questão do recondicionamento. E aí temos até alguns pareceres da própria Receita Federal que tratam sobre esse tema. Vamos pensar em um veículo. Ele está danificado, mas é uma avaria assim, superficial. Eu tenho que talvez trocar uma porta, trocar um farol, fazer uma lanternagem. Isso não entraria numa atividade especificamente de industrialização.
A industrialização seria se eu tivesse que trocar o motor, trocar o chassi, fazer um reparo em algo que é essencial para o funcionamento daquele produto ali, né? Então nós temos que tomar cuidado com esses exemplos, né? Então não necessariamente é pegar um produto, ele tem que ser transformado em outro produto. Não necessariamente industrialização é isso. Sim. Né? Tem que se transformar em um novo produto e em alguns casos ele também tem que ter uma utilidade específica depois. Por exemplo, eu fazer uma montagem, isso pode ser um processo industrial ou ele pode não ser um processo industrial. Na medida em que eu pego partes separadas e junto dentro de um todo e aquilo ali forma um novo produto com uma nova funcionalidade, isso de fato é um procedimento industrial. A indústria automotiva, em muitos aspectos, é uma montagem. A gente pega também aqui que está forte no estado do Espírito Santo a produção de painéis solares, que é mais um procedimento industrial de montagem. Pego as peças prontas e monto formando um novo produto. Mas isso não tem relação, por exemplo, em que eu pegar um livro, juntar com uma caneta, uma lapiseira, colocar numa embalagem um pouco mais bonita e querer vender e dizer que aquilo ali foi um processo industrial. Isso aí. Porque eu ter juntado aquilo ali não gerou um novo produto necessariamente com uma nova funcionalidade. Às vezes a empresa é até autuada por apresentar isso como se fosse uma industrialização, né? Para poder gozar de um benefício ou não. Sim, justamente. E aí que a gente entra naquela nossa fala inicial, que nós sempre vamos olhar para a atividade que a empresa de fato realiza e ver, olha, eu juntar um livro com 2 lapiseiras e uma caneta, aquilo ali é um processo industrial ou ele não é um processo industrial? Aquilo ali vai ser trabalhado dentro de algum possível benefício concedido à indústria ou vai cair em uma regra geral? Isso tem que ser bem analisado. Show de bola. O Paulo, assim, em relação a gente aqui no Espírito Santo, nós temos grandes empresas, né? Temos a Arcelor, temos a Vale, temos a Petrobras. Qual a importância, né? E tem outras empresas, né, que faz o fomento da economia do Espírito Santo, gerando emprego, renda. Qual o papel, né, dessas grandes empresas no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo? É muito, muito grande, evidentemente. Quando uma planta industrial se instala em qualquer lugar, ela já por si só gera no entorno dela uma enorme cadeia de fornecedores e de outros atendimentos. Então, as grandes empresas, evidentemente, que geram esse impacto de uma forma maior, né? Então, as empresas como a Vale, a Arcelor, a Suzano, enfim, essas grandes plantas industriais, elas geraram, de fato, um grande desenvolvimento. Mas não podemos deixar de dar o valor que as micro e pequenas empresas e médias empresas têm. Na verdade, o maior número de empregos advém exatamente dessas pequenas e médias empresas pela sua quantidade, né? São um número muito maior, né? Então, e que geram também da mesma forma um impacto econômico nas famílias, nos bairros, nas cidades, enfim, onde elas se instalam. Então, isso é de fato a indústria. Ela é um grande gerador e um grande fomento do desenvolvimento, de um modo geral. Porque, como eu disse, são plantas que se implantam num determinado local. Então, aquele local se modifica quando tem uma planta dessas instaladas. Modifica a cidade, modifica o município, enfim, dependendo do impacto e do tamanho dessa planta. E também a indústria é o setor econômico que paga os melhores salários pela especialização das pessoas que trabalham na indústria. Então, o impacto é bastante grande e muito positivo. Muito bom, assim, você comentou, eu falei das grandes empresas, né, mas geralmente a pessoa que tem menos capacidade técnica, que eu falo, não é profissional, geralmente elas ficam nas pequenas empresas, né, e também faz o fomento da economia do Estado, até para familiar, né, em questão até a localização de onde ela mora, né, que tem local que não tem acesso, tem indústria, né, tem, acho que unidade, tem município, acho que aqui no Estado não tem uma indústria grande que possa estar pegando esses profissionais capacitados. E aí, o Lucas, você comentou, eu estava te provocando justamente para chegar nessa questão dos benefícios fiscais, né? Hoje, o Espírito Santo ele também possui benefícios fiscais ainda, né? Com a reforma tributária, tende a acabar essa reforma tributária. Vou pegar até a opinião do Paulo em questão disso daí, mas vamos deixar em relação à reforma tributária por enquanto de lado. Mas hoje, quais são os principais, né, benefícios fiscais que existem no estado do Espírito Santo para fomentar, né, a indústria local aqui no estado? Certo?
O estado do Espírito Santo foi um estado que acho que aprendeu rápido a entender que a dinâmica tributária ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado, né? Nós viemos de uma crise recente do café, na década de 60, né, que teve a erradicação dos cafezais, e a gente teve que se reinventar ali, né? Isso não é tão longe na nossa história, né? E a indústria se apresentou como uma solução de desenvolvimento. Nós tivemos o Fundap no primeiro momento, que é um benefício, um dos primeiros que foram construídos para desenvolvimento da atividade portuária, e depois vieram alguns ciclos, né, com a instalação no primeiro momento da Vale, depois da CST, que virou a Celó, a Petrobras, depois que veio agora já na virada do milênio ali. Então a indústria ela tem um papel fundamental, e a legislação tributária ela olha para isso e ela traz diversos benefícios que nós podemos tratar em dois grandes grupos, né? O benefício do Compete e o benefício do Invest. O benefício do Invest ele tem uma característica que ele não é um pacote fechado. Então, há um diálogo entre a empresa e as sedes, a Cefaz, o governo do estado, para que seja definido quais são os benefícios tributários que vão ser concedidos para aquela empresa, e levando em consideração justamente um dos elementos, o que você colocou. Nós temos municípios no Espírito Santo que não tem nenhuma planta industrial. Então, o benefício ele vai ser maior à medida em que essa empresa se instala em um local um pouco mais remoto, por exemplo, né? Uma política de atração para locais um pouco mais afastados, digamos assim, né? E também temos os benefícios do Compete, que eles são em maiores números, né? Que são o benefício do Compete Indústria, que a gente costuma chamar. Que aí já é um pacote fechado, digamos assim, há uma regra tributária estanque, com benefícios específicos, para incentivar a indústria capixaba. Então, alguns exemplos, né? Segmento metal-mecânica, produção de tintas, setor de torrefação de café, setor de produção de embalagens. Nós temos mais de uma dezena de benefícios específicos para o setor industrial, justamente sabendo dessa importância que ele tem para o desenvolvimento econômico do Estado, para fomentar esse ponto e ajudar o desenvolvimento. Então, você estava falando dessas atividades. Quando eu passei no concurso, né, em 2010, eu fui para Linhares. E Linhares era aquele lugar pacato, né? Isso aqui há 14 anos. Linhares transformou um mundo de indústria, né? Assim, o Paulo, por que Linhares, eu não sei se tem um outro município que cresceu tanto como Linhares nos últimos anos? Tem alguma... sim, eu posso estar enganado isso, né? Mas quando você vai passando na BR ali em Linhares, a quantidade de indústrias que você vê naquele caminho ali do lado direito em si, né? Sentido Vitória, sentido Linhares, é muito grande. Tem um porquê, espaço, seria isso? Não sei. Bom, é exatamente o que nós estamos falando aqui. A região norte do Espírito Santo tem um incentivo fiscal da Sudene, né? Então, assim, evidentemente que tem outras condicionantes, né, de logística, mas o incentivo da Sudene, com certeza, foi um divisor de águas que hoje está estendido até Aracruz, né? Então, aquela região norte, ela se desenvolveu muito com esses atrativos. Claro que o governo do estado teve grande importância nisso, e as prefeituras locais também, porque, evidentemente, o Estado já vem de algum tempo com um ambiente de negócios equilibrado, o Estado tem sido notado na Receita Federal. Então, assim, há uma série de condicionantes além dos incentivos da Sudene. Mas, evidentemente, que o incentivo fez com que a localização fosse escolhida da parte norte para cima. Tanto é que nós hoje somos o segundo Estado mais industrializado do Brasil, né? E temos uma indústria muito diversificada, né? Indústrias de grandes plantas. A exemplo, nós vamos nos tornar brevemente o maior exportador de café solúvel do mundo, com 2 grandes indústrias no norte do estado. Paulo, aproveitar que você está comentando sobre isso, né, desse crescimento aí, a gente sabe que a mão de obra, você já comentou aqui hoje, que a mão de obra ele é um pilar, na verdade, para o desenvolvimento industrial, né? O que a Findes vem fazendo, né, utilizando o Senai, Senac, o SESI, o Senai, para desenvolver e capacitar, né, essas pessoas, porque às vezes você gera muito mais postos de trabalho especializada com a capacidade que a gente tem, que o mercado tem de oferecer profissionais especializados. O que vocês vêm fazendo para poder
acelerar esse crescimento aí? Bem, nós vimos melhorando as nossas escolas, não é? Nós estamos agora fazendo as escolas SESI, escolas de referência, que é um projeto que vem da CNI. Temos já algumas escolas, já Jardim da Penha como exemplo, não é? Em que a gente agrega uma série de grades curriculares, como robótica, enfim, várias outras coisas, dotando as salas de aula, salas maiores, com menos alunos, para que haja, enfim, modelagens diferentes de educação. Nós vamos estender isso para o interior todo do estado, nas nossas 12 escolas de SESI e SENAI, e, evidentemente, preparando os alunos para que eles tenham uma capacidade grande de poder seguir em frente nos cursos técnicos ou superiores, conforme a decisão do próprio aluno, né? Então, assim, é importante, sem educação nós não conseguimos que nenhum setor econômico se desenvolva. E a gente tem a preocupação de que o nosso Estado não perca investimentos por falta de capacidade de mão de obra capacitada para atender as indústrias. E esse, de fato, é um grande gargalo. O Senai, da mesma forma, nós hoje temos 60 mil alunos no Senai, a gente forma quase 90 alunos por dia no Senai. Mesmo assim, ainda não é o suficiente para atender a necessidade que a gente tem da indústria. Então, é um tema que nós estamos muito debruçados em cima dele para que a gente consiga realmente ultrapassar isso. E mais, o Senai hoje ele não tem mais curso de prateleira, né? O Senai hoje tem cursos de acordo com a necessidade do empresário, exatamente por conta dessa revolução industrial que nós estamos vivendo de inovação e tecnologia, né? E novas matérias, como a gente vê as matérias ambientais aí agora, a descarbonização, o ESG, novas matrizes energéticas, né? Então temos agora um grande desenvolvimento de petróleo e gás no estado de Espírito Santo, nós estamos com um boom aí de grande produção de petróleo, né? Somos o terceiro estado produtor de petróleo. Então, assim, muita coisa que depende muito exatamente da capacitação de mão de obra das pessoas, né? Indústria é feita de gente precisa ser capacitada para isso e precisa entender bem o que é, quais são as necessidades da nossa indústria. Esse é um desafio grande, né? Para você não ter só trabalhar com um curso de prateleira, né? Você cada dia está inovando, criando uma grade curricular diferenciada e até mesmo achar um professor, né, capacitado para isso daí é um grande desafio mesmo. Vocês estão de parabéns. O Lucas, você comentou em relação aos benefícios fiscais. É claro que essas empresas, nem todas as indústrias, né, elas podem gozar desses benefícios fiscais, né? Quais são as principais exigências que são solicitadas, né, pela legislação local do Espírito Santo, em especial aquelas de produção local, né? E as vedações previstas na legislação do que você não pode, até mesmo para quem está nos assistindo, acho que isso é muito importante para quem está nos assistindo, até o industrial, o empresário, porque às vezes a pessoa quer trabalhar certo, né? Ela não quer ser autuada. Acho que o ponto principal do fisco não é autuar. A gente olha para o auditor quer autuar. Na verdade, a gente precisa regular, deixar, né, regular o mercado. Mas assim, como que esses critérios para gozar desses benefícios? Certo. Cada benefício tem critérios específicos inerentes a ele, mas, regra geral, nós temos algumas condicionantes que atingem a todas as empresas que pretendem ter algum tipo de benefício, né? Um deles é não ter débito em aberto com o Estado, né? Ele pode estar parcelado, pago, ou até mesmo... Exigibilidade suspensa. Pode estar em discussão administrativa ou judicial, mas tem que estar com a exigibilidade suspensa. Ou seja, tem que ter a certidão negativa de débito ou positivo com efeito negativo. Exatamente. Ele tem que exercer de fato aquela atividade econômica pretendida, como nós colocamos. Não posso querer utilizar um benefício que é concedido a uma indústria para eu realizar uma operação de atacado. E ele precisa provar isso? Como que ele prova que ele de fato exerce aquela atividade? Ele precisa ter alguma coisa que ele precisa apresentar? Não, na verdade... Ou é feita uma diligência nas empresas para poder... O trabalho, na verdade, ele é de fiscalização posteriormente, né? Na ótica do ICMS, a empresa realiza a atividade econômica dela, declara o valor de imposto que ela tem que pagar, faz a emissão dos documentos fiscais dentro dessa sistemática e depois cabe a fiscalização, a verificação do cumprimento ou não daquela norma. E algumas condicionantes também que são colocadas, foi até objeto de emissão de parecer recentemente,
que é vedada a utilização dos benefícios concedidos para a indústria na hipótese em que a empresa faça uma industrialização por encomenda em 100%, né? Então, a gente olha para aquela empresa, olha, se eu terceirizo totalmente o meu processo de industrialização, como que eu vou utilizar um benefício que é concedido para a indústria se eu não estou exercendo o procedimento de indústria? É diferente, por exemplo, de a gente pegar uma indústria do vestuário, por exemplo, que nós temos até um compete específico para isso, né? Faz a costura, a produção da roupa, e é um jeans que tem uma lavagem e você terceiriza essa lavagem para uma outra empresa fazer para você. Isso não descaracteriza a utilização do benefício, de forma alguma. Foi terceirizado um pedaço daquela produção de um bem que tem várias etapas, né? Agora, eu transferi totalmente essa produção, olha, costura para mim, faz a lavagem para mim, embale para mim e depois eu só vou fazer a venda. Aí isso desconfigura como um estabelecimento industrial e afasta essa empresa da utilização do benefício. E aí, de forma específica, nós temos que ver justamente qual que é o benefício. Alguns competes prevêem benefícios específicos para uma listagem específica de produtos dentro de uma nomenclatura de NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, é o objetivo, olha. Por exemplo, nós temos isso no compete do setor de tintas e argamassas. Eu tenho esse benefício para produzir tais produtos. Se eu vou além e produzo algum outro produto diferente daqueles que estão relacionados, eu posso, não há nenhum tipo de vedação em relação à atividade econômica. Mas aquele benefício em si, ele não vai poder ser aproveitado. Agora, pode acontecer do industrial ter dúvida? Por exemplo, eu quero me instalar aqui no estado do Espírito Santo, mas eu tenho dúvida de se de fato aquela atividade que eu vou fazer, aquele processo que eu vou fazer, está amparado pela legislação, né? E aí, por exemplo, tem a oportunidade do industrial, do empresário, fazer uma solicitação, uma consulta ou uma reunião? Como que funciona essa questão? Olha, isso aí até o Paulo pode até falar melhor depois pra gente, mas assim... Geralmente o Paulo que leva já, né? O Estado do Espírito Santo, se tem uma coisa que nós somos referência a nível de Brasil, é justamente nesse relacionamento com os contribuintes, mesmo os contribuintes em potenciais, né? Então, a Receita Estadual, a Secretaria de Fazenda, ela fica sempre de portas abertas para receber as empresas que têm dúvidas específicas sobre tributação, sobre o modelo, se o modelo de negócio dela permite que ela se enquadre em determinados benefícios ou não. Estamos sempre de portas abertas para isso, num relacionamento institucional e também nas vias, digamos assim, um pouco mais legais, né? A consulta tributária, a orientação tributária também são canais que as empresas podem se valer e elas se utilizam constantemente disso. Olha, eu tenho uma dúvida específica se determinada operação pode ser enquadrada dentro de um benefício fiscal concedido para a indústria, porque é uma operação muito nebulosa, digamos ali, entre dois conceitos, né? Estar dentro ou estar fora da regra do benefício. Então, submete aquilo ali à apreciação da nossa gerência tributária através de uma consulta, e a gente vai ter o maior prazer de estar atendendo e prestando esse serviço para a sociedade. Eu acho que, Paulo, eles procuram primeiro o FINDES, né? FINDES, Secretaria de Desenvolvimento, talvez, até para poder sentir o mercado, como é que funciona. Mas, assim, aproveitando, se quiser complementar também, mas, assim, nos últimos anos, você já está na FINDES já há um bom tempo, né? Já conhece muito, né? Acho que dos caras que mais conhecem o setor industrial aqui, podemos falar sem tranquilidade a você. Mas assim, o Espírito Santo, ele ganhou destaque, perdeu destaque nos últimos anos. O que você acha que se deu a esse resultado? Olha, primeiro começo até complementando aqui a resposta do Lucas. De fato, um dos grandes fatores de desenvolvimento da indústria no Espírito Santo tem sido, com certeza, o ambiente criado entre o diálogo do setor econômico, no nosso caso a indústria, com o setor público, a todos os níveis, no governo estadual, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Mas especificamente com o Executivo nós temos uma relação extremamente importante e com certeza, como eu digo, foi fator preponderante para o desenvolvimento. Exatamente por esse diálogo republicano, claro, objetivo, sempre com o interesse de gerar emprego, sempre com o interesse de poder melhorar a sociedade que a gente vive.
Então, esse diálogo tem sido extraordinário e nós já estamos aí há quase 23, 24 anos, em que, como eu disse há pouquinho, o reflexo disso é um Estado com nota A na Receita Federal, um Estado que cria um ambiente de negócios importante, porque gera segurança, gera esse atrativo do diálogo fácil e do diálogo objetivo, e que muitas vezes de lado a lado se compreendem. O setor público e o setor privado, eles precisam. O país só se desenvolve, não é nem o Estado, o país só se desenvolve com um diálogo entre o setor público e privado. Se a gente olhar os países que muitas vezes a gente admira, ou quando viaja, ou quando vê algum documentário, grandes autoestradas na Europa, nos Estados Unidos, aeroportos, portos, enfim, toda a infraestrutura necessária para um país se desenvolver, que é uma carência grande do Brasil, ainda nós temos uma carência grande de infraestrutura, infelizmente. Mas isso tudo foi feito exatamente com a iniciativa privada, é dinheiro privado, não é dinheiro público. Exatamente por essa sinergia entre o setor público e o setor privado. Então, aqui no Espírito Santo, de fato, eu considero que nós somos um Estado referência e um Estado diferenciado a nível do Brasil por conta desse diálogo. E por conta disso, a nossa indústria hoje representa 38%, quase 39% da economia capixaba, né? Temos quase 20 mil empregos, quase 20 mil indústrias, perdão, e mais de 250 mil empregos diretos, né? Você pode multiplicar isso por 5 aí, nos empregos indiretos. Então, assim, é uma indústria que vem se capacitando cada vez mais, não só para exportar internamente, mas externamente também, apesar de sermos um estado pequeno, né? E nos últimos anos termos sofrido um pouco com o Rio de Janeiro e a Bahia do nosso lado, mas hoje, graças exatamente à gestão pública e à interação da gestão pública com o privado, nos últimos anos, hoje, ao contrário dos nossos vizinhos, isso não é falar dos vizinhos, mas é uma constatação, o Espírito Santo realmente tem crescido com essas empresas e tem crescido nessa pujança econômica que nós estamos aí hoje. Você comentou da nota A, né? Acho que só quando a gente acha que dá 12 anos, né? 12 anos na nota A da Capag, já consecutivas. 12 anos. Eu acho que a pessoa que vai investir no Espírito Santo, isso aí é importante, né? Porque aí é a capacidade de investimento que o governo tem em infraestrutura, né? Que é fundamental para a indústria também. E tem investido muito em infraestrutura. O nosso governo, o Estado do Espírito Santo investiu nos últimos anos quase 20% da receita, o que é algo extraordinário pensando em Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Essa nota também, Leandro, ela tem um reflexo que eu acho que a gente não tocou aqui, é importante, né? É natural, os estados brasileiros, até a própria União, nos últimos anos, aí nós tivemos sucessivas crises de arrecadação. Não vou entrar no termo crise econômica, vou falar de crise de arrecadação, né? E que a alíquota modal do ICMS foi alterada em inúmeros estados, e muitos deles passam até da alíquota de 20%, e muitos benefícios fiscais foram revistos, né? Ou seja, o benefício foi retirado, e aí tira o benefício, você perde aquela atração para o setor produtivo se instalar e se desenvolver. Aqui no estado do Espírito Santo a gente pode falar com tranquilidade que nós passamos por todo esse período sem alterar a regra de nenhum benefício. Todos os que estavam disponíveis justamente para que a gente pudesse fazer essa atração foram mantidos e em algumas medidas foram até ampliados. Então nós não tivemos uma política de retração, nós tivemos uma política de manutenção e até de expansão, dada a importância do setor. Não, a segurança jurídica ela é fundamental em qualquer processo produtivo, né? Em qualquer economia, né? E o Lucas, aproveitar que você já está comentando aí, a indústria que realiza, por exemplo, atividade mista, né? Por exemplo, ela é atacadista e ela também é industrial. Quais são os principais desafios que essas empresas, né, elas têm para poder se organizar, até mesmo para aproveitar esses benefícios fiscais? Certo? Essas empresas, de fato, elas têm um desafio extra aí, né? Quando você realiza, quanto mais atividade econômica você realiza, você está sujeito a mais complexidades da legislação, infelizmente, né? Mas uma indústria que ela se porta como uma indústria e também realiza uma operação de atacado, ou seja, eu compro uma matéria-prima, faço um processo de industrialização e vendo um produto acabado, mas eu também tenho uma linha de operação em que eu compro um produto pronto e já o revendo depois sem nenhum tipo de beneficiamento.
É óbvio que a legislação tributária ela não vai olhar para isso e criar qualquer tipo de dificuldade. Isso daí é livre organização econômica das empresas, ela pode ter essa capacidade de atuar nas duas pontas, né, atacado e indústria. Só que a legislação tributária ela prevê regras específicas para uma operação de atacado e prevê regras específicas para uma operação de industrialização. Então, o que a empresa tem que ter? Ela tem que ter a capacidade de identificar bem essas duas operações, o que eu comprei para revenda, o que eu comprei e industrializei, e aplicar a correta regra tributária em cada operação de venda que ela realizar. Se foi uma simples revenda ou se foi um produto resultante de uma atividade industrial realizada por ela. Então, pelo que você falou, pode ser que a empresa ela tá utilizando um benefício industrial numa outra atividade que não é industrial. É isso, em resumo, seria isso. Isso, exatamente. Aí seria uma desvirtuação do benefício, né? Uma utilização indevida. Ô Paulo, assim, investimentos, né? Você já comentou sobre isso aqui. Investimento ele é crucial para o desenvolvimento econômico, né? Na sua visão, quais são as principais áreas, né, setores que têm espaço ainda a serem investidos no Espírito Santo? Até para quem está em outra unidade federada nos assistindo, né, ouvindo você, quem sabe já vem aqui para o Estado do Espírito Santo, atrás, né, os benefícios fiscais, nós temos aí a questão da reforma, né, da tributária, mas quais seriam esses principais setores que ainda têm um espaço ainda de crescimento no Estado? Na verdade, são setores, inclusive, que estão aí em grande expansão agora. Nós temos previsto aí quase 90 bilhões de investimento até 2028, né? Grande parte deles é do setor do petróleo e gás, né? Quando a gente fala em gás, estamos falando em novas matrizes energéticas, né? E o gás é extremamente importante para o desenvolvimento da indústria, pela sua matriz energética que compõe as indústrias, né? Mas também temos o setor de extração, o setor de alimentação, o setor de papel e celulose também tem se desenvolvido bastante. Então, assim, existem grandes investimentos previstos aqui no Estado e grande parte deles já estão em curso, né? E agora, em 2025, provavelmente no caso do petróleo, por exemplo, a exploração do petróleo ela vai aumentar bastante, né? Então, assim, são investimentos grandes que precisam, de novo, precisam de mão de obra, precisam também de grandes investimentos que o governo do Estado tem feito em logística, né? Também dependemos do governo federal, no caso de ferrovia, no caso das nossas BRs, né? 101 e 262. Então, assim, é um desafio bastante grande, mas os investimentos estão aí. Então, não temos muito trabalho pela frente para poder fazer com que isso ocorra e traga, de fato, um grande desenvolvimento, mais um reflexo do trabalho aí da sociedade junto com o poder público, né? Para que a gente consiga manter o nosso Estado aí com esse brilho que ele tem no Brasil hoje. A organização do Estado, né? Vocês estavam comentando sobre essa parceria, né? A gente nem comentamos aqui, mas existe o GTFAS, né? Que é o grupo de trabalho da Cefaz. O FINDES tem uma cadeira lá. Para quem está nos assistindo, né? A gente até comentou aqui em algumas gravações dos Pod Fiscal, né? O GTFAS é um grupo de trabalho da Secretaria de Fazenda, mas que tem todos os gerentes, né, da Receita Estadual, o subsecretário da Receita Estadual, o secretário de Fazenda, e vários, né? Tem a OAB, tem o CRC, né? Tem as federações. Então, isso eu acho que é fundamental. Até porque, às vezes, a gente que está lá sentado dentro da Receita Estadual, às vezes a gente não tem noção da necessidade de uma atualização de uma legislação, né? Às vezes de um serviço que oferecendo, por exemplo, a agência virtual, a gente está atualizando a agência virtual a todo momento, porque isso aproxima também o fisco ao contribuinte. Então, acho que essa parceria, o Estado ganha, né? O empresariado ganha, as federações ganham, os sindicatos ganham, que eu acho que isso é fundamental para toda a economia poder crescer, né? Seja no Estado. Com certeza, Leandro. Inclusive, assim, isso é reflexo que a sociedade começou a mudar um pouco a sua chave. Antigamente, a gente via um empresário conversando com um funcionário público, o pensamento era um pensamento negativo. E isso, o reflexo exatamente da nossa sociedade, o reflexo do nosso Estado, desse diálogo aberto, franco, do setor privado participar, inclusive, como é do GTFAS e de outros conselhos, né?
é exatamente o reflexo dessa mudança e dessa necessidade de haver interação. O empresário precisa conhecer também as limitações do setor público com uma legislação, muitas vezes é uma legislação complexa e pesada, assim como o funcionário público precisa entender as dificuldades de quem está empreendendo e está investindo. Então, é uma troca de experiências que só tem a ganhar e só tem a dar um bom resultado. E estamos aí com o resultado à mostra já no nosso estado tão copiado muitas vezes exatamente por essas boas práticas. Exato. Não, muito bom, Paulo, você falar isso aí, que realmente é essa mudança de cultura, né, dessa visão, né, tanto do fisco ver o contribuinte e o contribuinte ver o fisco, acho que até esse Pod Fiscal, até isso aí, é socializar o assunto, né, é a gente se aproximar e não ter aquela visão de empresário como aquela pessoa, muito pelo contrário, ele que arrisca, né, o capital dele, ele que investe, ele que fomenta a economia, ele que gera emprego. Então, essa visão que tem mudado nos últimos anos, em especial no Espírito Santo, o GTFAS ele é um exemplo, né? Não há outra unidade federada que tenha um grupo de trabalho para discutir esses assuntos, e acho bem interessante essa última fala sua. E já quero agradecer a vocês, né, pela disponibilidade de vocês. Eu acho que a gente poderia estar falando aqui de vários benefícios fiscais, a gente poderia estar falando aqui de vários assuntos, poderíamos marcar uma outra gravação, o Lucas, para falar disso daí. Mas quero agradecer, Lucas, pela sua disponibilidade. Fique à vontade aí. Esqueci de falar algum ponto. E muito obrigado, né, pela sua paciência também. Nós marcamos esse encontro várias vezes, mas agora deu certo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Leandro. Acho que só para fazer uma fala final aqui, nós temos um grande desafio que é a reforma tributária. E o grande desafio é a gente manter esse parque industrial aqui no estado do Espírito Santo. Esse foi o posicionamento do governo do estado a todo momento, junto com os nossos deputados, senadores, para que a reforma possibilitasse isso, né? A Findes também, obviamente, tem um papel fundamental nisso, para que, se a gente perde essas indústrias, se a gente perde essa atividade econômica que é desenvolvida aqui no estado, com essa mudança de tributação na origem para destino, a gente perde duplamente, né? Então, a população passa a ser afetada pela perda de empregos que são ofertados pelas indústrias e também pela diminuição do serviço público que é apressado pelo governo do estado. Então, esse é o nosso grande desafio, principalmente em relação às indústrias nos próximos anos. Paulo, muito obrigado, viu? Eu sei que você deve estar uma loucura a sua vida. Você acabou de assumir a presidência da Findes. Eu acho assim, só de você estar aqui com a gente o Síndico Fiscal agradece a sua disponibilidade. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar de outros assuntos, mas muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço e isso me coloca à disposição. Obrigado, Lucas, também pela sua fala. Aprendi um pouquinho mais também hoje aqui. E eu acho que é isso aí. O importante é exatamente isso, é a gente estar dialogando o tempo inteiro, estar conseguindo passar as necessidades de cada um, porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui defendendo a mesma coisa, né? Estamos defendendo um bom ambiente de negócios que gera progresso, gera emprego, e emprego é a única coisa que tira as pessoas de uma situação de baixa renda e de necessidade. Então, emprego é aquilo que a gente precisa gerar, sempre com responsabilidade, com respeito à legislação, e é isso, e é por isso que é tão importante esse diálogo e a forma tranquila com que a gente discute o assunto. Quanto à reforma tributária, eu concordo com você, Lucas. O Estado precisa se reinventar, a gente precisa pensar em novas matrizes, porque o fato do Estado produtor e do Estado consumidor traz para o nosso Estado um desafio enorme, porque nós não somos um Estado grande consumidor pelo nosso tamanho. Sim. Então, é um desafio que nós estamos trabalhando, o governo do Estado está trabalhando aí com a ajuda de todos, né, de todos os outros setores, e nós do setor privado, da mesma forma, atentos e tentando achar uma forma de que o nosso Estado não perca esse ciclo virtuoso que nós vimos nos últimos mais de 20 anos. Muito obrigado, meus nobres. Meus nobres, esse foi mais um episódio do Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Síndico Fiscal. Não deixe de curtir nossas redes sociais, nos siga no Instagram, Síndico Fiscal ES. Esse episódio está disponível no YouTube, no Spotify, e até a próxima. Grande abraço.